Hoje eu estava aqui agora pensando na minha vida. Então, de repente eu percebo, né, que a vida não é brincadeira, não. Nós não estamos aqui para brincar de casinha, né? E uma vez, a Elke Maravilha disse uma coisa, isso há muitos anos atrás. Ela disse o seguinte: 80% das mulheres não deveriam ter filhos, não deveriam casar, ter uma família. E na época eu achei meio exagerado, né? Mas depois, né, com o tempo passando e eu observando, porque eu sou uma pessoa que sou muito observadora. Apesar de não me ligar muito às coisas lá de fora, mas às vezes você nem precisa, né, ficar ligada nas coisas lá fora, do mundo lá fora, para saber que elas existem. Muito bem. Então hoje eu percebo que ela estava mais do que certa. E hoje, na nossa atual, né, fase do mundo, eu percebo que eu acho que mais de 90% das mulheres não deveriam ter filhos, não deveriam casar e querer ter uma família. E eu comecei a perceber também, sabe, que há muitos anos atrás, né, quando eu casei e tive meus filhos, eu renunciei a muita coisa, até a mim mesma, né, para dar a essas 4 vidas o que mais eles necessitavam. De quê? Atenção, dedicação, educação, disciplina, respeito. Isto tudo em primeiro plano. Isto é ser mãe, não é mesmo? Mas hoje eu percebo, né, que tudo isso que eu falei está em segundo, terceiro, último plano. Naquela época, quando ela disse isso, não existia redes sociais. Agora imagine hoje, né, com redes sociais, com a internet, né, que veio aí com esses influencers ignorantes, né, que visa, acima de tudo, aparência, luxo, materialismo, tudo lindo, maravilhoso, né? E é uma tremenda de um atraso mental e espiritual. Isso se tornou uma praga, uma doença que está destruindo famílias, destruindo relações. E os filhos, seguindo o mesmo, né? Seguem os exemplos da mãe, dos pais e do pai. Internet. Ficam horas e horas e horas na frente de uma tela, são capazes de abandonar a família, os filhos, o trabalho, tudo para ficar na frente de uma tela, vivendo num mundo irreal de fantasias, de ilusão, de aparência, de imagens, e preferem a todo custo, né, ter milhões de seguidores, admiradores, né, do que viver a sua realidade. Então são pessoas, eu percebo que essas pessoas, elas têm um pavor, elas têm medo da realidade. Então, elas preferem o mundo virtual,
um mundo de ilusão, de fantasia. E lá elas se sentem poderosas, importantes. E quando de repente elas saem da frente da tela e elas têm que encarar a realidade, elas se assustam, elas se perdem, elas ficam desorientadas, parecem baratas tontas, não sabem o que fazer. Infelizmente, eu percebo que hoje muita gente está indo por esse caminho, contaminando, destruindo, apodrecendo o cérebro, com tanta ilusão, fantasia, um mundo irreal. Porque a realidade não é fácil. Claro que tem muita gente aí que vive a sua realidade, mas a grande maioria está preferindo ir por esse outro mundo. É mais fácil. Então, larga a casa, larga os filhos, larga tudo, larga a realidade para viver na ilusão, na mentira, na fantasia. Só que a vida não brinca, não. E tem um ditado que diz assim: aquele que é grato, muito será dado, e aquele que é ingrato, até o que tem será tirado. E se você não der valor ao que você tem hoje, um dia a vida vai te ensinar a valorizar o que você tinha. Então é isso que eu acordei hoje pensando nisso, sabe? Isso me deixa às vezes muito, muito chateada, porque eu vejo pessoas que têm tudo e não sabem valorizar nada. Mas a vida tá aí, anotando tudo. Porque viver a realidade não é fácil. Precisa ter coragem, dedicação, determinação, né? E assumir. Então, não é para qualquer um, não é para qualquer uma, não. E é isso, minha gente. É o que Maravilha estava certa. Hoje eu percebo que mais de 90% das mulheres não deveriam ter filhos, não deveria querer ter uma casa, uma família, porque não tem competência, não tem capacidade, não tem vontade, né? Preferem o mundo da fantasia, da ilusão. Mas livre-arbítrio, e eu não tenho nada com isso. Cada um tem o direito de exercer o seu livre-arbítrio. Depois, lá na frente, eu irá prestar contas. Não a mim nem a ninguém. A si mesmo, a sua consciência. E depois não vai adiantar chorar, nem se lamentar. Será muito tarde. Bom dia. Namastê.